Bem-vindos novamente, então, agora a nossa 15ª aula, dando continuidade, então, à temática de mesa diretora dos conselhos e comissões. Nós vamos entrar agora nessa aula no assunto comissões. Tá? A gente vai tratar aqui sobre as comissões, que é um assunto bem interessante assim, e traz muita dúvida dos municípios em gerais, né, dos conselhos. Eles têm muitas dúvidas sobre as comissões, nós vamos tentar tirar aqui o máximo possível. É importante falar, gente, que nós vamos, no nosso material, que vai estar disponibilizado então para vocês, para download, nós vamos ter ali um modelo de resolução de criação de comissão, tá? Só para que vocês tenham uma facilidade maior de acesso a essa documentação, vai estar aqui embaixo para download. Bom, para falar de comissão, então, a gente precisa, primeiro, falar sobre quais são os tipos de comissões existentes. Nós podemos, então, dentro do Conselho, ter dois tipos de comissões. As comissões permanentes e as comissões provisórias. As comissões permanentes são aquelas, via de regras, definidas lá na lei municipal ou no regimento interno. Então, eu posso ter essas comissões permanentes definidas nesses dois instrumentos, tanto na lei quanto no regimento interno. Nós recomendamos, tá, que, salvo uma comissão extremamente necessária, como, por exemplo, uma comissão de divulgação do Conselho para captação de recursos, divulgação do fundo, uma comissão de divulgação do fundo para captação de recursos, que é uma comissão que vai demandar um trabalho maior, né, e demanda uma dedicação maior, o que pode dificultar que ela se concretize, né, que ela funcione, se ela não estiver prevista na lei. Então, nesses casos, né, em casos assim, de comissões que são muito importantes e que, se eu colocá-lo em regimento interno ou colocá-lo em uma outra resolução, eu posso fazer com que ela não funcione, né, esse tipo de comissão deve estar na lei. Então, só para a gente dar continuidade ao raciocínio, salvo aquelas situações em que as comissões são extremamente necessárias, nós, via de regra, devemos prever as comissões no regimento interno, tá bom? As comissões muito importantes, como que a gente já citou, e que a falta dela num instrumento mais forte pode inviabilizar o seu funcionamento, elas devem ficar na lei. Então, por isso que a gente fala, gente, lá no momento, quando a gente foi falar sobre construção da lei da criança, né, trazendo a lei do conselho, a lei ela vai ser a fase final. A gente precisa definir todas essas situações primeiro para que eu possa, dentro da lei, regulamentar. Então, eu preciso ter um entendimento de quais comissões são mais importantes e mais difíceis, né, de fazer funcionar, para que eu possa, então, prevê-las em lei. Isso faz com que eu tenha uma obrigatoriedade de ter essa comissão. Evita que se burle de alguma forma e evite que ela funcione. E essa comissão, como a gente deu de exemplo aqui, de divulgação do Conselho, hoje é essencial. Não há outra possibilidade de captação de recurso para o fundo sem que esse fundo seja divulgado. Então, é por isso que a gente fala, as comissões permanentes, né, que são aquelas comissões duradouras, elas devem vir preferencialmente no regimento interno, mas aquelas mais importantes, aquelas que são que são fundamentais à sua existência, para que a gente possa fazer uma política cada vez maior, deve vir lá na legislação. Entendido isso, a gente pode definir, então, como comissões permanentes, aquelas que, uma vez criada, não podem ser encerradas, senão em função da eliminação do seu instrumento jurídico. Então, se ela está no regimento interno, ela não vai acabar por causa de dias ou pelo fato de não ter membros. Tá? Ela vai existir, ela precisa depois ser regulamentada, claro, mas ela vai existir e ela vai continuar a existir enquanto aquele regimento interno durar. Da mesma forma, aquelas comissões previstas em lei. Elas são criadas naquele momento que a lei é sancionada e elas vão existir até que essa lei seja revogada, seja alterada ou enfim, seja então totalmente encerrada a sua validade, né, seja extinta.
Salvo nesses casos, né, a comissão vai perpetuar, ela vai continuar a fazer. Não é o fato dela ter feito no ano de 2020 a divulgação do fundo que vai fazer com que ela encerre suas atividades. Em 2021, ela vai continuar fazendo as suas divulgações, né? Assim como 2022, 2023, 2024, ela vai sempre estar exercendo o seu papel. Então, essas são as comissões permanentes. São aquelas que não vão se encerrar no tempo. Tá? Elas não vão se encerrar finalizada a sua execução. Elas só encerram quando o instrumento jurídico que a criou deixa de existir. Ao contrário disso, são as comissões provisórias. As comissões provisórias são aquelas que acabam em função ou do tempo ou da realização do seu objetivo. Então, eu crio a gente precisa da comissão para definição das conferências, né, para a organização da conferência. Essa comissão ela é provisória. Finalizada a conferência, e aí, quando a gente está falando de finalizada, é encaminhada a documentação toda para o Conselho Estadual, né, ou para a questão regional, ela deixa de existir. Ela encerra suas atividades por ali. E no próximo ano, quando eu tiver uma nova conferência, eu vou fazer uma outra comissão. Isso é uma nova comissão que vai também organizar de novo aquela conferência e vai até o final, até enviar a documentação para o Conselho Estadual. Essa é a diferença das comissões permanentes e das provisórias. Essas comissões provisórias, elas não devem vir, nem podem vir no regimento interno e nem na legislação, nem na lei. As comissões provisórias, elas devem vir nas resoluções. Então, elas são criadas a partir de resoluções que vão trazer lá no seu bojo, no seu escopo, o que essa comissão tem que fazer, tá? Ou quanto tempo essa comissão vai funcionar. Então, por exemplo, eu posso ter uma comissão para realização do evento da Semana da Criança. Essa comissão, então, ela termina a partir do final da Semana da Criança. Acabou a Semana da Criança, acabou essa comissão. Ok? Então, eu posso criar a comissão para a organização, né, de manifestações no mês de maio, né, lá do combate à violência sexual contra criança e adolescente. A comissão, então, começa a funcionar a partir do 1º de maio e deu o último dia do mês de maio, ela encerra suas atividades e em junho ela já não existe mais. Então, ela é feita por resolução, ok? Ela não importa aqui o seu instrumento jurídico que a criou. O que importa aqui é o tempo que foi definido lá no instrumento ou a realização do seu objetivo, que também é definido no instrumento. Entendido? Então, o objetivo então, das comissões são aprofundar sobre determinada temática de forma mais complexa, que é impossibilitado à plenária. Então, é impossível eu pegar um conselho com 12, 14 membros e realizar uma organização de uma conferência, por exemplo. Olha como vai dar muito mais trabalho para que o conselho se reúna 3, 4, 5, 6 vezes até o final dessa conferência, né? Dar quórum para todo mundo estar. Então, isso demandaria um trabalho muito maior que pode inviabilizar a realização daquele objeto. Então, para que eu possa ter condição de fazer algo, as comissões são fundamentais, elas são essenciais para o funcionamento do conselho, porque elas vão pegar aquela temática que foi definida e vão esmiuçar aquela temática e trazer para o conselho um parecer falando sobre aquilo que foi verificado e apontando o melhor direcionamento em função do seu entendimento. Então, ela pega o assunto conferência e vai estudar todo aquele assunto, vai definir o regimento interno da conferência, definir a data, definir as participações, definir a sua organização, seu cronograma, seu funcionamento, abertura, encerramento, grupos. Ela vai trabalhar toda aquela conferência e trazer uma proposta para o conselho. Conselho, nossa proposta para a realização da conferência é essa aqui. Nossa proposta de regimento interno é esse aqui. E o conselho, analisando na plenária, né, vai seguir aquilo que foi proposto ou não. Então, eles vão essencialmente trazer aquilo ali e falar, conselho, vocês concordam com isso? E o conselho vai definir se concorda ou não. Então, se eu tiro uma comissão, por exemplo, para criar o plano de ação.
Então, a comissão vai pegar o plano de ação, estudar o plano de ação, estudar todos os pontos, pedir os dados necessários, vai juntar, criar uma minuta de plano de ação e falar para o conselho, essa é a nossa minuta, que é a melhor minuta que a gente entende para esse conselho. Vocês aprovam ou não? Inclusive, nesse momento, ele vai tirar as dúvidas dos conselheiros, né? Os conselheiros vão perguntar sobre isso, e quanto aquilo, e eles vão esclarecer, porque eles se aprofundaram na temática. Então, essa é a função da comissão, se aprofundar em determinada temática e trazer, né, e apontar para o conselho a melhor solução para resolver aquele dilema. Essencialmente, então, dito isso, ela tem as funções de permitir a análise mais detalhada e criteriosa dos assuntos ao qual a plenária deve deliberar. Então, é eles que vão se tornar ali os experts naquele assunto e vão trazer à plenária, né, servindo, inclusive, como representantes ali, ou melhor, esclarecedores das dúvidas que os conselheiros tiverem. Então, eu faço aquela plenária sobre a conferência, as dúvidas que a plenária tiver, é a comissão que vai tirar. É ela que vai esclarecer os pontos ali mais obscuros para a plenária. E esclarecendo, então, a plenária sobre todos os pontos, né, tirando todas as dúvidas, a plenária vai estar mais apta, com melhores condições, tá? Mais instrumentalizada, com mais conhecimento para deliberar. E aí tem condição ou de acertar aquilo, ou de melhorar aquilo que a comissão trouxe, ou então de deferir, né, de seguir aquilo que a comissão trouxe, assim como pode entender que o melhor que a comissão, né, a forma que a comissão trouxe não é a melhor e deliberar no sentido contrário. Mas eles vão trazer todos esses esclarecimentos. Também tem a função de justificar, né, para reprimir para permitir, uma maior facilidade de se aprofundar na temática. Né, como a gente já disse, é muito mais complicado 14 pessoas, 16 pessoas se aprofundarem em uma temática do que 4. Quando eu tenho 4 pessoas, eles têm mais condição de analisar melhor, mais facilidade de se reunir, mais facilidade de se deslocar, se for necessário, né, para que eles possam ter os maiores esclarecimentos e deferir, né, trazer ali as melhores soluções conforme as suas análises. Além dessa, tem a função de... Além disso, ele deve ter em sua composição, preferencialmente, uma distribuição paritária. Importante aqui, gente, a composição das comissões não são obrigatoriamente paritárias, ok? Elas devem ser preferencialmente paritárias, mas elas não precisam obrigatoriamente ser paritárias, salvo em algumas funções, em algumas comissões, em que a sua paridade é definida em grau maior. Já que estamos falando, então, de conferência, vamos manter essa temática como exemplo. O CONANDA vai lá, expede a sua resolução sobre a realização da conferência. Faz obrigatoriamente que o Conselho Estadual também faça e venha trazer ali a sua resolução regulamentadora da conferência dentro do Estado de Minas Gerais. Se em algum desses instrumentos, seja na resolução federal, seja na resolução estadual, prever que a comissão da conferência tem que ser paritária, então o Conselho Municipal não tem outra opção se não definir com que essa comissão seja paritária. Certo? Mas não é a regra. A paridade nas comissões é a exceção, ok? A regra é, a comissão é formada ali em qualquer número, tá bom? A gente recomenda, tá? A gente pede que preferencialmente ela tenha paridade. E pede, inclusive, né, indica, inclusive, que se não houver paridade, se for impossível a paridade, dê preferência para que a sociedade civil tenha mais representação do que o governo, ok? Mas se não for possível, montem as suas comissões aí, da forma que o Conselho permitir. O que é importante? Na hora de criar a resolução, tá? Na resolução já constar sobre a impossibilidade de realização, né, de forma paritária, tá? Assim como da impossibilidade de sua constituição com a maioria, né, governamental e não da sociedade civil. Feito isso,
tranquilo, não tem problema nenhum. As comissões devem, então, se reunir para tratar de toda a temática, então é obrigatório que a comissão tenha a sua reunião para tratar da temática, ou reuniões, isso vai depender daquilo que ela tem que realizar, né, qual o seu papel. Dica, já saiam lá da reunião do conselho com a data da primeira reunião da comissão definida. Já se organizem lá os membros dessa comissão, já fechem uma data para a reunião mais próxima possível. Essa reunião, gente, tem que ter ata, tá? A abertura, a ata, e tem que ter o encerramento dessa ata. Precisa ter presidente dessa comissão, secretário? Não. Os 4 ali vão fazer, com o apoio do secretário executivo, a ata dessa reunião. Ok? Mas é muito importante realizar essas reuniões. Ela deve também se aprofundar, esclarecendo os pontos duvidosos, então ela que vai ter o papel de fazer ali esse tradutor, né, para o conselho daquilo que ela tem que definir, né, daquilo que ela tem que estudar. As dúvidas vão cair sobre elas, né? As comissões é que vão ter que esclarecer essas dúvidas. Então é fundamental que ela também estude o máximo possível, se aprofunde o máximo possível sobre aquela temática. Dito isso, ela deve também, inclusive, buscar a participação de especialistas. Então, se na hora de aprofundar sobre determinada temática, essa comissão percebe que ela precisa da participação de algum especialista, ela deve requisitar a participação desse especialista. Lembrando que quem vai fornecer esse especialista, gente, é o executivo municipal. As comissões são partes do conselho, que é parte do executivo municipal. Então, compete ao executivo municipal dar o suporte para o funcionamento também das comissões. Então, se a comissão precisa esclarecer uma dúvida jurídica, o executivo vai fornecer isso ao procurador. Se tem que tirar uma dúvida de questão médica, né, psiquiátrica, para alguma decisão, o executivo vai fornecer esse profissional para poder ajudar a esclarecer essas dúvidas. Além disso, a comissão deve, então, trazer resultados que vão apontar em 2 direções, né, que podem apontar, aliás, melhor dizendo, em 2 direções. Ela pode apontar no sentido de trazer uma conclusão sobre o fato ou a produção de um material. Tá? Então, sempre o resultado final da comissão vai ser ou um parecer conclusivo, concluímos que o conselho deve aprovar essa minuta de lei. Ok? Ou concluímos que o conselho deve aprovar esse projeto. Então, a comissão de análise de projetos dá um parecer ali, concluindo pela aptidão do projeto para receber o recurso. Então, ela vai lá, o nosso parecer é no sentido da aprovação desse projeto. E aí o conselho vai trazer ali as dúvidas que tem e deliberar se concorda com esse parecer ou não. Concordo que deve sim esse projeto, esclarecido todas as dúvidas, o conselho delibera no sentido de sim, de financiar esse projeto. O conselho então delibera, o projeto vai ser financiado. O conselho, claro, pode, gente, ao final chegar e falar, não, apesar da comissão dizer que concorda com o financiamento desse projeto, nós, enquanto conselho, não concordamos. A gente entende que esse projeto não deve ser financiado. Paciência. A comissão vai precisar ter tranquilidade para entender que ela realizou o seu papel. Tá? Se a Assembleia concordou ou não, isso aí já não compete à comissão. Ou pode também trazer um material. Então, eu monto faço a comissão para montagem da minuta de lei, de alteração da lei municipal. Então, a comissão monta uma minuta dessa alteração e apresenta ao conselho. Se o conselho concordar com essa minuta, aprova essa minuta, ela vai então encaminhada ao executivo para que o executivo encaminhe ao legislativo. Se a plenária não concorda, ela vai e diz que não concorda com essa minuta e aí não se encaminha. Nos 2 casos, pode haver sim um meio termo, onde o conselho entende que o parecer é interessante, mas precisa ser adequado em algo. Tá? Ou pode entenderem também que aquela minuta do material produzido precisa ser melhorada em um ponto ou outro. Isso, então, pode ser feito diretamente na reunião e aí vai para a sua apreciação. O resultado final, então, é sempre apreciado pela plenária. Tá? Nenhum outro órgão, não é a comissão que vai dar o parecer final. A comissão ela vai sempre trazer esses instrumentos. Ou é um parecer
conclusivo, seja pela aprovação ou não, ou é um material, tá, que traz a melhor situação ali para o conselho, no entendimento da comissão. E é sempre a plenária que vai definir. Tá? Como eu já falei, mas é importante reforçar, a comissão não é construída, não é constituída, tá, para aprovar algo no conselho. A comissão é constituída para trazer algo para o conselho, trazer uma proposta para o conselho. Quem vai definir pela aprovação ou não de algo é sempre a plenária. Tá? A plenária vai analisar aquilo que as comissões trouxeram e, ao final, ela vai dar o seu parecer. Se concordar com a comissão, ótimo. Se não concordar, ótimo também. A comissão executou o seu papel, fez o seu papel ali, tá? Mas a plenária quis entender de forma contrária. Certo? Então, aqui nós encerramos a aula sobre comissão. Lembrando, então, que nós vamos deixar um material para download da resolução que cria as comissões, para que vocês tenham essa facilidade para utilizar. E a gente se vê na próxima aula. Um abraço.